Saudações, amigos da Rádio Galera, aqui é Thiago Barbosa, trazendo as últimas novidades da dupla Grenal, do futebol brasileiro e do futebol mundial. Hoje nós vamos começar o Galera News confirmando a informação sobre o Renato. Renato não vai treinar o Cruzeiro, diferente de todos os prognósticos, de tudo que estava sendo dito ontem, Renato não vai treinar o Cruzeiro. Ontem teve uma reunião à tarde entre o staff do jogador e o Alexandre Matos, o pessoal ali dos dirigentes do Cruzeiro, e quando foram tratadas as questões salariais, houve um desacerto, e devido a esse desacerto o Cruzeiro recuou no negócio e agora avalia outras opções no mercado. Né? Inclusive se fala muito na possibilidade de técnicos portugueses, mas enfim, né? Não tem nada muito certo em relação a isso. O que se sabe em relação ao Renato sobre isso é que o Renato pediu a mesma coisa do que ele estava ganhando no Grêmio, algo em torno de 1,5 milhão por mês, e a princípio estava tudo certo nesse sentido. A gente não sabe exatamente em que momento de desatar esses nós e amarrar os novos, houve o desacerto entre as partes e o Cruzeiro acabou recuando. Renato também não está muito disposto nesse momento a rever essa questão. Então as negociações foram colocadas de lado. Renato Portaluppi não é treinador do Cruzeiro e não vai treinar o Cruzeiro nesse momento. Dá para ter uma reviravolta? No futebol sempre dá, mas no momento ele não deve treinar o Cruzeiro. A outra novidade que se confirma, a gente já falou sobre isso essa semana, mas agora vem a confirmação, é Danilo. Danilo, lateral, foi apresentado oficialmente pelo Flamengo. Ele vai ter uma apresentação formal, presencial na quinta-feira, mas já está ali nas redes sociais do clube. Danilo apresentado então oficialmente pelo Flamengo. Danilo que quando deixou o Santos em 2012, ele teve passagens pelo Porto, de Portugal, pelo Real Madrid, pelo Manchester City e por último na Juventus, onde ele era inclusive o capitão da equipe. Ele estava desde 2019 na Juventus. E agora ele conseguiu uma rescisão, ele tinha contrato até o meio do ano, conseguiu a rescisão, o clube italiano já assinou, já é jogador do Flamengo. Ontem começou a terceira rodada do Campeonato Gaúcho e o Internacional jogou contra o São José lá no Estádio do Vale em Novo Hamburgo, devido àquela questão toda ali no Passo da Areia, e o Inter conseguiu vencer ontem um jogo por 2-0. Mesmo tendo um jogador a mais a maior parte do tempo, o Inter sofreu muito para conseguir marcar o seu primeiro gol, e aí o segundo gol veio logo em seguida. É uma partida que ficou marcada pela interferência do VAR, do VAR na arbitragem do Anderson Daronco. Foram 3 interferências do VAR, tá? Só para a gente contextualizar aqui. A primeira resultou na expulsão do jogador Varela, logo no início do jogo. A segunda anulou um gol do Ener Valencia. E a terceira, ela apontou um pênalti para o Inter bem no fim do jogo. Que fique claro que todos os lances foram acertados, né? Sobre o lance do Valencia, que eu acho que é o único lance que ainda poderia gerar algum tipo de discussão, porque a bola bate de fato no braço dele, mas o braço está colado no corpo, mas a regra é muito clara em relação a esse tipo de lance. O que diz na regra, abre aspas, é: qualquer toque no braço antes de um gol invalida o lance. Então a regra não abre margem para interpretação, então foi um lance bem anulado pelo árbitro. Não tem muito o que questionar sobre isso a arbitragem. E talvez o que a gente possa questionar sobre a arbitragem do Anderson Daronco é: por que lances tão claros como o pênalti para o Inter no fim do jogo, ou a expulsão do jogador Varela no início do jogo, por que precisou do VAR para isso? Os lances eram muito claros, não precisava do VAR, dava para marcar no campo ali. Mas o Anderson Daronco deixou o jogo correr em todos os lances e se apoiou demais no VAR. Pelo menos essa é a minha análise do que a gente viu. O fato também é que o VAR acertou em todas as intervenções, então a arbitragem sai sem maiores problemas da partida, mas fica aquele asterisco. Por que depender do VAR em lances que não precisa de VAR, como no caso do pênalti, principalmente no fim do jogo, e no caso da expulsão, tá bom? O próximo jogo do Inter pelo Campeonato Gaúcho, pela 4ª rodada do Gauchão, vai ser agora no domingo, às 8h30 da noite, no Beira-Rio, contra o Avenida. Então esse é o próximo jogo do Internacional no Campeonato Gaúcho. Mudando um pouquinho a chave, hoje de noite, às 22 horas, no mesmo estádio do jogo do Inter de ontem, no estádio do Vale, o Monson vai receber o Grêmio.
Tá? O Monson ele é um estreante na elite do futebol gaúcho e ele venceu a sua primeira partida na Série A do Campeonato Gaúcho na última rodada, agora no final de semana contra o Pelotas, lá na Boca do Lobo, fora de casa, lá em Pelotas, uma vitória por 2-1. E ele aparece nesse momento em terceiro lugar no grupo C, com 3 pontos. Já o Grêmio também teve a sua primeira vitória no campeonato, né, no último final de semana, no domingo, na goleada sobre o Caxias por 4-0. O Grêmio com 4 pontos, né, nesse momento ele é o líder do grupo A. Para esse jogo, pensando aqui um pouquinho no Grêmio, né, para esse jogo a gente sabe que vai ter a estreia do Cuéllar. As informações que a gente tem é que ele tem condições de jogar, mas ele não teria condições de jogar os 90 minutos. Tá? Tem uma questão física ali, ele não teria condições de jogar os 90 minutos e há uma boa probabilidade que ele entre no segundo tempo, mas a gente só vai ter certeza se ele começa o jogo como titular ou se ele vai entrar no decorrer da partida uma hora antes do jogo, quando sair as escalações oficiais. Tá? A gente sabe que o técnico Quinteiros já deu a dica de que vai poupar uma série de titulares devido ao desgaste físico, bem diferente do que aconteceu ontem em relação ao Inter, que botou pelo terceiro jogo seguido praticamente o mesmo time. O Quinteiros já indicou que devido ao desgaste vai ter uma série de alterações no time para essa partida. Entre os nomes que ele citou na última entrevista coletiva, ele falou do Vila Sante, no Gemerson, no João Pedro, lateral, no Pavon, no Braithwaite, como jogadores que têm alto nível de desgaste. Então, a expectativa que a gente possa ver no decorrer da partida é que alguns jovens tenham a oportunidade. Caso do Gabriel Mack, de 16 anos, quase foi vendido para o Chelsea. Caso do Pedrinho, lateral esquerdo. Caso do Vieri, o zagueiro, que já entrou bem na última partida, ele pode jogar de zagueiro ou de lateral. Mas esses jogadores, esses jovens, devem entrar no decorrer da partida. Então, a provável escalação do time do Grêmio para amanhã vai ter Gabriel Grando no gol, o João Lucas, que é a nova contratação na lateral direita, Gustavo Martins ou Natan, a gente não sabe como é que está a questão física do Gustavo Martins, então é ele ou o Natan. O outro zagueiro deve ser o Vieri, esse deve jogar, e a lateral esquerda, com a ausência do Mike, deve ter a oportunidade o Pedrinho, lateral esquerdo. No meio de campo a gente ainda não sabe se vem Cuéllar ou Dodi, um dos dois começa e o outro deve entrar no decorrer da partida. Aí termina o meio campo com Edenilson e Monsalve, e lá na frente Aravena, André Henrique e Arezzo, e os jovens devem ser opções no segundo tempo. E esse é o time que deve entrar em campo hoje à noite, 22 horas, contra o Monson, transmissão da Rádio Galera. Tu acompanha aqui tudo com a gente no nosso canal aqui do YouTube. Já aproveita, curte, compartilha, te inscreve e não perde nada. O próximo jogo do Grêmio, depois do jogo de hoje, ele vai ser no sábado, às 4h30 da tarde, na Arena, contra o São Luís de Juí. Inclusive, para os torcedores que quiserem ir para a Arena, os ingressos, o check-in, enfim, tudo isso já está liberado. A Arena já está comercializando, já está aceitando esse check-in. Mas o jogo de hoje tu não perde. Rádio Galera, com um grande elenco. O jogo é às 22h, provavelmente a transmissão deve começar às 21 horas. Então, curte, compartilha, manda para todo mundo, te inscreve no canal e vem junto. É isso que a gente tem pelo Galera News de hoje. E a gente volta amanhã com mais novidades e o que tiver de novo no mercado de transferências, repercussão do jogo do Grêmio, enfim. Aqui tu sempre vai estar bem informado. Até a próxima e tchau!